O Médico e o Monstro, uma das histórias mais perturbadoras já escritas. É sobre um homem que descobre uma poção capaz de transformá-lo em um ser maligno. O médico se transforma em monstro, capaz dos crimes mais horrendos. O Sr. Hyde é o psicopata fictício original. O Médico e o Monstro passou a ser um exemplo para todos os outros, como Psicose de Hitchcock, o Hannibal, Fred Krueger, todos vieram depois de O Médico e o Monstro. O livro é uma obra de ficção, mas se baseou em fatos reais. Quando o autor Robert Louis Stevenson escreveu o livro em 1885, ele se baseou em pessoas reais e um lugar de verdade. Edimburgo, a capital da Escócia. É um retrato psicológico de um homem, é retrato psicológico de uma sociedade. E Edimburgo capta isso perfeitamente. Nossos investigadores foram até Edimburgo descobrir a cidade perdida de O Médico e o Monstro. Eles falaram com especialistas e exploraram ruínas de construções antigas. É uma espécie de antiga passagem para a rua que foi inutilizada. Descobriram um mundo secreto e vão mostrar o lado obscuro da história da cidade. A violência, a miséria, a vida dupla de algumas das figuras mais respeitadas. Em uma rede secreta de túneis, encontraram provas do comércio ilegal de corpos humanos. Este é o mundo perdido de O Médico e o Monstro. Mundos Perdidos, O Médico e o Monstro. Edimburgo, capital da Escócia. Uma cidade com mais de 1000 anos de história. Está localizada na costa leste da Grã-Bretanha, 65 quilômetros ao norte da fronteira inglesa. Nascido em Edimburgo, o escritor Robert Louis Stevenson alcançou a fama em 1885 com a publicação de um livro de terror, O Médico e o Monstro. Na história, Jekyll, um médico honesto, se junta a um estranho chamado Edward Hyde. Hyde embarca numa série de crimes mórbidos. Quando é capturado, a verdade crua vem à tona. Ele e o bom Dr. Jekyll são a mesma pessoa. Agora, mais de 100 anos após a publicação do livro, nossos investigadores vieram a Edimburgo explorar o verdadeiro mundo que está por trás da história macabra de Stevenson. Depois de estudar arquitetura na Universidade de Yale, Benedict O'Looney viajou por toda a Europa e visitou antigas construções. Agora, com esse conhecimento, ele vai investigar a arquitetura de Edimburgo. Só posso deduzir que uma das maiores inspirações para o Stevenson em O Médico e o Monstro foram as construções, a própria arquitetura da cidade. A historiadora Tessa Dunlop estudou na Universidade de Oxford. Ela também cresceu aqui e agora voltou para descobrir como a cidade deu origem à história O Médico e o Monstro. Robert Louis Stevenson nasceu, cresceu e estudou aqui mesmo em Edimburgo. A cidade! Ele respirava esta cidade. Ele entendia o lugar, que realmente mudou sua maneira de pensar. Acho que foi isso que o levou a escrever O Médico e o Monstro. O que complica a missão de Tessa e Benedict é o fato de que a história de Stevenson se passa em Londres, não em Edimburgo. Ele descreve Londres como um labirinto sinistro em meio a um nevoeiro. Lá fora, o nevoeiro continuava a dominar a cidade, onde os lampiões brilhavam com uma luz trêmula como pirilampos, e através das nuvens baixas que a envolviam e sufocavam, a vida urbana prosseguia. Mas Stevenson nunca esteve em Londres. Portanto, não era uma cidade que ele conhecesse bem. Muitos acreditavam que o livro era inspirado nas ruas que ele conhecia em Edimburgo. Tessa quer ir um passo adiante e conhecer essas ruas pessoalmente. O historiador Jen Henderson irá ajudá-la. Até que ponto você acha que Stevenson foi influenciado por Edimburgo? Acho que ele foi muito influenciado. Se olhar em volta, poderá ver que é uma cidade bastante imponente. E quando Stevenson estava crescendo, era mais ainda. Muitas pessoas acreditam que O Médico e o Monstro se refere a Edimburgo tanto quanto aos personagens fictícios. Então por que a história de Stevenson se passa em Londres? Stevenson não era burro, sabe? Ele escolheu Londres porque poderia ganhar mais dinheiro dessa maneira. Se Edimburgo não existisse, você acha que O Médico e o Monstro não existiria? Não, acho que não. É mais do que o retrato psicológico de um homem. É o retrato psicológico de uma sociedade. E Edimburgo capta isso perfeitamente. E Robert Louis Stevenson captou isso perfeitamente em O Médico e o Monstro.
Mas onde foi exatamente que Stevenson encontrou inspiração para o pano de fundo sombrio da história? Tessa começa procurando a casa onde Stevenson cresceu. A casa fica na rua Harriot, uma das ruas mais caras de Edimburgo. Quando Stevenson morava aqui, 150 anos atrás, essa região tinha acabado de ser construída. Mesmo assim, todos os dias de sua infância, Stevenson era lembrado de que a cidade de Edimburgo tinha uma parte bem mais antiga. O que estou sentindo é fascinante porque eu descobri que essa era a casa de Robert Louis Stevenson. Foi aqui que ele morou quando era um menino de apenas 7 anos de idade. Então dá pra imaginar aquele menino, um menino fraco e debilitado, que sempre ficava doente de escarlatina, bronquite, o que fosse. Por isso não era um menino que passava muito tempo correndo pelas ruas. Na verdade, eu imagino que ele passava a maior parte do tempo lá em cima no sótão e o que ele via pela janela, a outra metade de Edimburgo, um lado da cidade bem diferente. Stevenson morava no novo e rico distrito de Edimburgo. Mas do quarto, ele podia ver a parte velha da cidade, ruas e construções com mais de 600 anos. Conforme crescia, ele ficava mais obcecado pelo caráter singular da cidade velha de Edimburgo. Chegou até a escrever um guia descrevendo todos os pontos em detalhes. Ele mencionava as ruas tortuosas da cidade que mais pareciam um labirinto. Passando sob arcos sombrios e descendo escadas e vielas escuras, a passagem é tão estreita que se pode tocar os dois lados da rua com os dedos. Teriam essas ruas inspirado os becos escuros de O Médico e o Monstro? Benedict foi ao centro da cidade velha investigar. Consegui uma cópia desse mapa fantástico de Edimburgo de 1640. Ele mostra as ruas estreitas, as ruelas que vão dar em uma área aberta na High Street. E podemos ver essa paisagem urbana incrivelmente compacta e comprimida, que era característica da cidade velha. E podemos ver essa paisagem em Edimburgo até hoje. Muitas das construções antigas foram substituídas, mas a disposição da velha Edimburgo permaneceu quase que idêntica ao que era 500 anos atrás. Na maior parte, uma série de ruas estreitas e tortuosas, ou ruelas, que começam na High Street. Com mapas antigos e uma maquete de Edimburgo, podemos ver exatamente como essas ruas estreitas foram formadas. Elas iam surgindo ao redor do castelo de Edimburgo, que ainda predomina no alto de uma grande colina. A rua principal que cruzava essa colina veio a ser conhecida como Royal Mile. Então, em 1513, foi erguida uma muralha ao redor da cidade. Com isso, Edimburgo só poderia crescer em uma direção, para cima. Algumas edificações tinham 14 andares, eram os arranha-céus da época. As ruas eram estreitas devido à falta de espaço, e a altura das casas dava a elas um ar sombrio. Quando Stevenson fala dos lugares por onde o Sr. Hyde passou, parece a descrição dessas ruas. O bairro sombrio, com ruas cobertas de lodo e os candeeiros que não haviam sido apagados, parecia um bairro de alguma cidade de pesadelo. Mas não foram só os detalhes físicos que influenciaram Stevenson. Foi o clima da cidade. Tessa e Benedict precisam voltar 150 anos no tempo para descobrir a Edimburgo que o autor conhecia. Eles irão descobrir as ruínas de uma cidade subterrânea, histórias de vigaristas, ladrões de corpos e assassinos seriais. Essas pessoas e lugares inspiraram a criação de O Médico e o Monstro. Nossos investigadores estão em Edimburgo, capital da Escócia, em busca de pistas para os acontecimentos e lugares por trás da história O Médico e o Monstro. A história se passa em uma paisagem urbana sinistra. Uma escuridão como a do anoitecer, uma luz de cor viva e intensa como a do fogo de um incêndio. Mais adiante a neblina dissipava-se e um raio de luz do dia cintilava no meio das espirais das nuvens. Para descobrir como Edimburgo serviu de inspiração para essa visão horripilante, Tessa e Benedict foram à cidade que Stevenson conhecia 150 anos atrás. Muitas ruas e construções da época foram preservadas devido ao tipo de solo rochoso de Edimburgo. Para saber mais, Tessa vai até Salisbury Crags, uma grande colina no centro da cidade, e conversa com o historiador Charles McKean. É uma vista excepcional, não é, Charles?
Acho que é uma das poucas cidades onde podemos olhar lá embaixo de uma altura como esta. E é famosa pelas colinas, porque antigamente eram vulcões, não é isso? Acho que é exatamente isso. Esta é uma paisagem vulcânica. Onde hoje está o castelo, antes tinha um vulcão. Quando entrou em erupção, criou o que chamamos de cauda. Ela se transformou na High Street, que desce por ali. Também tinha outro vulcão aqui, onde estamos agora. A geologia é o segredo para encontrar o que restou da cidade que inspirou o médico e o monstro. Há 350 milhões de anos, a região era repleta de vulcões. Durante a Era do Gelo, o solo ao redor dos vulcões sofreu um desgaste, deixando apenas partes de lava solidificada de até 60 metros de altura. Foi sobre esse solo vulcânico que Edimburgo foi construída. Então isso seria literalmente lava derretida? Isso. Há milhões de anos? Há muito tempo, sim. É exatamente isso que você vê aqui. O vulcão expelia toda aquela lava que desceu e acabou se solidificando. Era o alicerce perfeito para uma cidade. As pessoas construíram casas com essas pedras por mais de 3.000 anos. O solo rochoso serviu de base para as construções, podendo ser comparado aos alicerces mais estáveis. Significa que tudo que foi construído em Edimburgo duraria uma eternidade. Casas, ou até ruas inteiras que Stevenson teria conhecido, foram preservadas com o tempo debaixo da terra. Uma dessas ruas é a Mary King's Close. Hoje ela fica debaixo da Câmara Municipal, um edifício do governo na Royal Mile construído em 1753. Tessa conversou com Jane Henderson para saber mais sobre essa rua. Estamos numa rua bastante íngreme que vai da Royal Mile até a rua Colburn. A Mary King's Close ficava naquela ladeira e a Câmara Municipal foi construída em cima dela. Então hoje é uma caverna subterrânea? É, isso mesmo. Logo abaixo de onde estão pisando, preservado debaixo das paredes do prédio da Royal Exchange, está um emaranhado de casas antigas, muitas com mais de 500 anos. Tessa desce até as ruínas dessas ruas para descobrir como a vida do lugar inspirou o mundo de um médico e um monstro. Isto é um papel de parede do século 17. As pessoas moravam mesmo aqui. É um lugar muito curioso. Parece que estamos na rua, do lado de fora, mas estamos em um lugar coberto. Como pode ser isso? Sim, é exatamente onde estamos. Quando olha para cima, devia ver o céu, mas na realidade esse é o piso dos prédios do governo. Devido à resistência da rocha vulcânica sobre a qual repousa Edimburgo, os arquitetos que construíram a Câmara Municipal não precisavam fazer um novo alicerce. Em vez disso, construíram em cima das casas já existentes e simplesmente retiraram os andares mais altos para criar uma plataforma nivelada. A cidade onde se passa a história de um médico e um monstro é retratada como um bairro pobre e imundo. A neblina dissipara-se um pouco, deixando ver uma rua escura, autêntico palácio da Genebra. Muitas crianças maltrapilhas acocoradas nos portais. Tessa ouve os ecos na Mary King's Close. É difícil imaginar como era a vida naquela época. Acho que devia ser repugnante morar no andar térreo dessas casas. Era repulsivo. Edimburgo não tinha rede de esgotos. Para descartar o lixo, eles abriam as janelas e gritavam Garde-Lou, que é meio que uma variação do francês Garde-Lou, cuidado com a água. Só que não era água que eles jogavam, era esgoto, dejetos, gato morto, até avó, qualquer coisa que não se queria em casa. Se estivesse subindo a rua e ouvisse alguém gritando Garde-Lou do alto, você devia responder Raise a hand! Ou espere um pouco. Certo. Isso faria com que você tivesse tempo de sair do caminho, se encostando nas paredes, e aí a sujeira cairia nos seus pés. O lugar também era extremamente superpovoado. No século XVIII, uma investigação das condições de vida revelou que 1.000 pessoas moravam todas em uma pequena rua. Quanto a quem morava onde, havia algum tipo de ordem social? Havia sim, mas era uma bem estranha. Tinha tanta gente em Edimburgo que todos moravam nas mesmas casas. Os ricos faziam o possível para evitar os pobres, sob quaisquer circunstâncias, o que era muito difícil, claro, mas o que faziam às vezes, como pode ver ali em cima, era construir uma escada do andar térreo até as janelas. Assim, não precisavam usar a escada comunitária e se misturar com as classes inferiores. Vamos mostrar como a Mary King's Close teria sido antes de ser enterrada sob a Câmara Municipal. As casas tinham vários andares, com os cidadãos mais pobres morando no térreo, mais perto das ruas imundas.
Mas o mais extraordinário na Mary King's Close é que as ruas não foram abandonadas quando a Câmara foi construída sobre elas. Os membros mais pobres da sociedade continuaram vivendo debaixo deste prédio grandioso. 100 anos depois, ainda moravam aqui quando Stevenson viveu na cidade. Na época em que Stevenson viveu aqui, a parte de cima estaria fechada pela Câmara Municipal. Podemos ter certeza de que ele realmente conhecia este lugar? Não, com certeza. Ele conhecia a Mary King's Close. Ela era famosa. Ele teria vindo para a Cidade Velha e visto a pobreza e os crimes aqui. Na verdade, escreveu sobre isso algumas vezes. O Stevenson não escreveria sobre o que ele não tivesse conhecido. Um lugar sujo, miserável e literalmente enterrado, a Mary King's Close era o modelo geográfico para a cidade perigosa e sinistra de O Médico e o Monstro. Mas Edimburgo também deu a Stevenson o conceito do âmago da história. O homem não é um só, mas sim dois. Essa ideia de dupla identidade era tão nova e desconcertante que viria a aterrorizar os leitores durante décadas. E surgiu de fatos reais que ocorreram na cidade de Edimburgo. Nossos especialistas estão em Edimburgo, a capital escocesa, tentando encontrar pistas para o mundo que inspirou Robert Louis Stevenson a criar a história de O Médico e o Monstro. Eles descobriram como o passado de Edimburgo foi preservado em um mundo secreto subterrâneo. Agora, vão descobrir que a cidade não está dividida somente acima e abaixo do solo. Ela também foi geograficamente dividida em Cidade Velha e Cidade Nova. Essa divisão influenciou diretamente o significado central de O Médico e o Monstro. O homem não é um só, mas dois. Todos os seres humanos têm um lado bom e um ruim. Assim como o personagem do Dr. Jekyll, a Edimburgo, onde Stevenson viveu, também tinha dois lados bem distintos. Ao norte, uma cidade nova que fora construída do nada, e não poderia ter sido diferente na Cidade Velha. Uma cidade com duas identidades. Foi isso que deu a Stevenson a ideia para O Médico e o Monstro? Tessa conversou com Charles McKean na biblioteca de Edimburgo. Por que Edimburgo resolveu construir uma nova cidade? Uma decisão política. Edimburgo queria se redefinir, por isso decidiram que o melhor a fazer era construir do outro lado da Cidade Velha, neste espaço vazio aqui, uma nova cidade que iria representar um novo estilo de vida, uma nova sociedade civil. A nova divisão de Edimburgo foi tão importante que a cidade organizou um concurso para escolher o projetista. Arquitetos do país inteiro foram convidados a apresentar seus projetos. O ganhador propôs um bairro com ruas largas e bem proporcionadas. A área seria construída somente para pessoas de posição e com dinheiro, sobretudo aristocratas, e deixaram tudo bem claro. Os trabalhadores e pessoas comuns deveriam permanecer na Cidade Velha, porque este seria um bairro exclusivo. Essas melhorias continuaram durante um período de 70 anos e transformaram a cidade por completo. As áreas pantanosas foram convertidas em jardins públicos. Pontes foram construídas para ligar os dois lados da cidade e uma ferrovia foi introduzida no vale. Edimburgo se subdividiu em duas cidades. Então, esse novo estabelecimento, a cidade nova exclusivamente para os aristocratas, deve ter afetado e muito a cidade inteira. Tem toda a razão. Gradualmente, lentamente, depois de uma forma cada vez mais rápida, a classe média e os profissionais iam da Cidade Velha para a Cidade Nova. E quando chegou a um certo ponto, tornou-se uma corrida desenfreada. Até que mais ninguém com alguma posição vivia na Cidade Velha. Os que não tinham dinheiro não se mudaram. E entraram em uma espiral de decadência. Fisicamente e economicamente dividida dessa forma, os dois lados de Edimburgo tornaram-se extremos opostos. Assim como o monstro que Stevenson viria a criar. Um lado era rico e respeitável, o outro escuro e corrompido. Acho que a melhor forma de explicar isso é observando esse mapa. Porque ele foi feito, creio eu, em 1820 ou por aí.
A cidade nova estava terminada e você pode ver logo de cara como as casas são diferentes das da cidade velha. São casas grandes e simétricas, ruas largas. Compare. É extraordinário porque logo de cara dá para perceber uma simetria incrível, um equilíbrio. E aqui é escuro, confuso, uma bagunça. É uma personificação de o médico e o monstro, não é? O médico racional, profissional. O monstro confuso. Então será que o livro O Médico e o Monstro também retrata a cidade de Edimburgo? Acho que sim. E acho que o que ele fez e ninguém mais conseguiu fazer foi absorver o clima da cidade e transformá-lo em ficção. Mas essas ideias não vieram apenas de Edimburgo enquanto cidade. Elas também vieram de figuras de sua história. À medida que a construção da cidade nova deixava a cidade velha mais pobre e desordenada, ruas como a Mary King passaram a ser um refúgio para os criminosos. Entre eles, um rapaz rico chamado Deacon Brodie. Sua história tornou-se uma lenda. Se colocarmos uma pessoa como Deacon Brodie em uma situação como esta, onde é que ele se encaixaria? Eu só posso imaginar que ele iria rondar esses becos. Deacon Brodie foi um caso estranho, já que ele tinha uma vida dupla na cidade. Era um homem respeitado, um membro do conselho, portanto teria uma residência até que bem razoável. Mas à noite era um jogador, um mentiroso, um ladrão, um trapaceiro. Ele gostava de frequentar os porões, onde jogava dados e participava de briga de galos, além de outros passatempos nada respeitáveis. Como membro do conselho de dia e ladrão à noite, Deacon Brodie levava uma vida dupla. Possivelmente um modelo para o Dr. Jekyll. Mas ele viveu 70 anos antes de Stevenson nascer. O que Stevenson sabia a respeito de Brodie? A resposta está no local onde ficava a prisão de Edimburgo, conhecida como Talbot. O prédio foi destruído em 1817, mas a historiadora Jane Cowell mostrou a Benedict onde estaria localizado. A prisão devia estar localizada exatamente aqui. Ela se estenderia com as suas torres até chegar no Royal Mile, impedindo que as pessoas passassem por ali. Uma estrutura bastante curiosa, porque foi ampliada e se estendeu. Depois encolheu e foi ampliada de novo com o tempo. As condições lá dentro eram simplesmente terríveis. No meio do recinto, por exemplo, em vez de encanamento, tinha apenas uma fossa, um buraco por onde escorria tudo. Era na Talbot que as pessoas eram executadas. E em 1788, Deacon Brodie, capturado durante um assalto à mão armada, foi condenado à forca. Tinha uma plataforma na parte lateral onde os criminosos eram enforcados. Cerca de 20 mil pessoas assistiam à forca. Vamos mostrar agora como era a antiga prisão quando Brodie foi para a forca. Poucos anos antes, um novo cadafalso foi construído para deixar as execuções mais visíveis para a multidão. Ele nem estava nervoso. Quando começou a subir no cadafalso, sabe? Conta a história que ele teria colocado algum tipo de dispositivo por baixo da gola dele e subornado o próprio carrasco para ajustar a corda para que ele não fosse enforcado para valer. O plano de Brodie não deu certo e ele teve uma morte dolorosa. A partir do século XIX, os enforcamentos utilizavam um método em que o impacto na queda fazia o pescoço da vítima se quebrar. Era uma morte rápida. Mas antes disso, e no tempo de Brodie, a queda era mais curta e a vítima morreria por estrangulamento, o que geralmente levava 1 hora. A execução de Deacon Brodie foi um acontecimento público e ele se tornou um herói popular. Segundo a teoria de Jane, Deacon Brodie foi a principal influência por trás da história de Stevenson. Robert Louis Stevenson foi um menino muito doente na infância. Nos longos períodos de cama, muitos contavam histórias durante as visitas. Uma história que ele adorava ouvir várias vezes era a famosa história de Deacon Brodie. Quando ficou mais velho, ele queria contar essa história, mas achou que não combinava muito com um homem que era uma pessoa de dia e outra de noite ter o mesmo nome. Então, em vez de dar a elas o mesmo nome, ele resolveu criar 2 nomes, o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. É provável que Deacon Brodie tivesse inspirado Stevenson a criar um homem com vida dupla. Mas há outro elemento na história de um médico e um monstro. É a história da ciência que deu errado. Essa ideia também foi inspirada por acontecimentos reais na cidade. A seguir, o comércio sangrento e secreto que beneficiava os cirurgiões mais importantes da cidade.
Nossos investigadores estão em Edimburgo, explorando a cidade que inspirou Robert Louis Stevenson a escrever a história O Médico e o Monstro há 150 anos. No livro, os detalhes sangrentos dos crimes do Sr. Hyde nunca são revelados. Seus atos são descritos sutilmente como diabólicos, desprezíveis ou inenarráveis. Mas teria uma série de crimes na vida real inspirado em Stevenson? Benedict O'Looney investigou os aspectos obscuros do passado de Edimburgo. Ele começou investigando um boato, o de que Edimburgo já foi o centro do comércio ilegal de corpos humanos. A primeira etapa foi em uma das pontes construídas há mais de 200 anos para ligar os dois lados da cidade. Em 1785, os vereadores de Edimburgo construíram essa ponte fantástica que liga a artéria rochosa da cidade velha medieval com novos progressos ao norte e ao sul. Isso permitiu que, pela primeira vez, os cidadãos de Edimburgo trocassem a cidade velha por esses bairros novos e elegantes em um nível mais alto, sem passar por essas ruelas antigas em uma região tão precária na parte baixa da cidade. A ponte passava entre duas fileiras de prédios projetados para abrigarem lojas finas. As construções escondiam 19 arcos de sustentação. Por mais de 100 anos, essas câmaras ficaram lacradas e esquecidas. Mas, recentemente, foram examinadas mais uma vez. Agora, Benedict quer saber que ligação elas têm com a história de O Médico e o Monstro. Nossa, que espaço fantástico! É muito alto! Na verdade, estamos debaixo da Ponte Sul agora. Os carros estão passando lá em cima nesse instante. Então é uma espécie de vão livre do século XVIII, onde eles faziam com que as ruas antigas e tortuosas da cidade velha passassem por esse trecho impressionante de engenharia civil do final do século XVIII. Exatamente, exatamente. Na verdade, eles derrubaram 4 ruas, reciclaram as pedras e colocaram no salão à sua volta. Se reparar naquele canto ali, poderá ver que na alvenaria tem um dintel comprido, que é de uma casa que existia em uma dessas ruelas. E eles usavam esse espaço para quê? Essa área foi projetada para servir de oficinas e depósitos para o comércio que funcionava ao longo da ponte. E foi projetada para que cada cantinho fosse aproveitado. Se você olhar aqui atrás, poderá ver como ela foi subdividida. E eles queriam que essas salas servissem de salas de trabalho e depósitos. Encontramos provas de que estocavam cerveja aqui embaixo. E também fizeram adegas de vinho dentro dessas salas. Enquanto as classes mais altas de Edimburgo desfrutavam da ponte nova no solo, os membros mais pobres da cidade trabalhavam no meio da sujeira na parte de baixo. Ao todo, há mais de 120 quartos nessas câmaras, cujo tamanho varia de 1 a 18 metros de comprimento. Podemos ouvir as gotas caindo ao nosso redor também e ver as estalactites que foram se formando com o tempo. Além disso, não fizeram muitas lareiras e chaminés para que a fumaça pudesse sair. Então dá para imaginar que, enquanto o fogo queimava aqui embaixo, a fumaça invadia e enchia o recinto. Claro. Como fonte de luz, bom, não tinha luz natural, não tem nenhuma janela aqui. Eles usavam lamparinas de ferro, um tipo primitivo de lamparina, e o óleo mais barato que podiam usar era o óleo de peixe. Claro. Portanto, o cheiro de peixe queimado tomava conta desse lugar. Como também não tinha encanamento aqui, um balde com os dejetos ficava ali no canto da sala. As condições eram mesmo péssimas aqui embaixo. Com o tempo, mudou a maneira como essas câmaras eram usadas. Era uma solução para a falta de espaço, portanto, aparentemente alguns mais pobres, das classes mais baixas da sociedade, podiam usar esse espaço para armazenagem ou até como moradias. Era grande a necessidade de moradias na época. Entre 1800 e 1840, a população de Edimburgo dobrou, principalmente depois da chegada de imigrantes mais pobres. Toda essa região ficou conhecida pela pobreza e pela miséria. E provavelmente eles viam esses lugares como espaços vazios que ninguém estava usando. Como um teto, um abrigo, nada de excepcional, mas era uma alternativa para quem dormia nas ruas. É fácil entender como esse lugar atraía as pessoas. O que eles faziam nesses quartos? Bom, muitas atividades ilícitas, se quisermos ser bastante francos. O número de tabernas e casas de prostituição se multiplicava às dezenas naquele tempo. Era o que operava neste lugar. Não havia leis nessa parte de Edimburgo. Era uma zona proibida. Mas qual a ligação entre essas câmaras e o suposto comércio de corpos humanos que operava na cidade?
Quando entramos aqui, vemos uma parede normal, nivelada, até nos depararmos com isso aqui. Parece um tipo de túnel que foi rusticamente trabalhado. O que é isso? Exatamente. Bom, essa é só a metade do túnel. Do outro lado, ele sobe até chegar à Infirmary Street. O túnel dá para o sul, em frente à Infirmary Street, onde fica a Escola de Medicina de Edimburgo. Sem poderem seguir adiante, Jane e Benedict seguem a rota do túnel na superfície até um antigo bar e descem de novo através de um porão. Nossa, eu nunca tinha vindo aqui embaixo. Eu não esperava encontrar um espaço tão grande. Pensei que fôssemos dar em um dos porões de novo. Não pensei que haveria uma sala tão grande assim. Abaixo de nós parece um pouco a superfície da rua que já vimos na velha Edimburgo. Tem uma vala de escoamento bem no centro e ladrilhos rústicos dos dois lados. É uma espécie de antiga passagem para a rua que foi inutilizada. Bom, eu deduzo que estamos diretamente abaixo da Infirmary Street agora. Essa poderia ser a antiga Infirmary Street que existia aqui antes da construção da Ponte Sul. Olha, eu contei 29 degraus do nível da rua lá em cima. Então eu acho que estamos quase 7 metros abaixo do nível da rua. Seria mais ou menos o mesmo nível do túnel que nós vimos nas pontes da South Street. Será que esse é o mesmo túnel? É bem provável. Como você disse, seria compatível. Jane e Benedict encontraram uma passagem secreta subterrânea que liga as câmaras usadas para o crime até a Escola de Medicina. O túnel era usado no início do século XIX, quando Edimburgo era a capital da medicina da Europa. Os alunos de anatomia daqui eram considerados os melhores. Por que esses dois mundos estariam ligados dessa maneira? Qual é a ligação com o médico e o monstro? Tessa foi até a Escola de Medicina obter a resposta e conversou com o atual professor de anatomia. A anatomia era, na verdade, a base de todas as disciplinas clínicas. Portanto, se depois de se formar o aluno quisesse passar o resto da vida sendo um cirurgião, ele precisava entender de anatomia e saber de cor e salteado. O problema é que havia cada vez mais necessidade de os alunos dissecarem corpos, mas havia poucos corpos disponíveis. Então, tínhamos Edimburgo como um centro médico em expansão, principalmente para os anatomistas, e a escassez de corpos. Sim, o tráfico de corpos era uma atividade em crescimento. Tessa descobriu que era verdadeiro o boato sobre ladrões de corpos. No século XIX, vários grupos desenterravam cadáveres dos cemitérios de Edimburgo e os vendiam para a Escola de Medicina. Mas Stevenson tinha conhecimento disso? Os ladrões de corpos deixaram alguma prova material? Tessa visitou um dos antigos cemitérios da cidade. Quer dizer que este é um dos cemitérios onde os ladrões de corpos teriam atuado? Na verdade, o Greyfriars teria sido um dos cemitérios preferidos. Fica bem no centro da cidade velha, onde aconteciam todas as atividades criminosas. Também fica próximo do Departamento de Anatomia da Universidade de Edimburgo, onde eles venderiam os cadáveres. Os homens da ressurreição, como eram chamados, geralmente entravam tarde da noite. Eles pulavam o muro, procuravam um túmulo aberto recentemente, cavavam, abriam o caixão e retiravam o corpo usando ganchos que geralmente colocavam nas narinas do cadáver e depois simplesmente puxavam o cadáver do caixão e punham num saco. Devia ser uma coisa horrível para as famílias que acabavam de perder um ente querido. A superstição naquela época era bem maior e sim, roubar túmulos era uma coisa horrível para elas. Os homens da ressurreição eram considerados os piores dos piores, piores que os assassinos. O roubo de corpos era tão frequente que chegou a afetar a maneira como os cemitérios eram projetados. Muralhas e torres de vigia foram erguidas para proteger os mortos da cidade. Quem tivesse mais dinheiro podia pagar para que o corpo ficasse trancado em um desses, uma espécie de cela para os mortos. E é fácil ver para que serve. O corpo fica aqui dentro, não podia ser puxado nem nada. E ficando aqui 2 dias, não servia mais para os anatomistas e não servia mais para os ladrões de corpos. Aí sim era retirado e enterrado decentemente. O tráfico de corpos era uma atividade terrível, porém lucrativa. Um corpo valia, digamos, de 1 libra a 1,50 libras se fosse de criança. Se tivesse vários corpos disponíveis, valiam de 4 a 5 libras. Se tivesse uma escassez de corpos, eles teriam de pagar 15, às vezes 20 libras, outras 30 libras. Agora, naquele tempo, 20 ou 30 libras era muito dinheiro. Cada cadáver fresco valia o equivalente a $500 nos dias de hoje. Os ladrões de corpos quase sempre eram homens desesperados do setor mais pobre da cidade.
Seria esse tipo de gente que usava as câmeras da Ponte Sul não só como um refúgio, mas também como uma rede subterrânea secreta para armazenar e transportar os corpos. Ao lado dessas câmaras fica um antigo bar chamado Bannerman's. E esse era o bar que o próprio Robert Louis Stevenson frequentava. Enquanto bebia, devia ouvir histórias sobre ladrões de corpos. Talvez tivesse chegado a conhecer os envolvidos nesse tráfico. Mas foi um homem, uma história, que o teria inspirado a criar o monstruoso Dr. Jekyll. Esse homem era William Burke, um dos assassinos em série mais famosos da Escócia. Nossos investigadores estão na antiga cidade de Edimburgo. Ali, Eles descobriram que a cidade esconde um mundo subterrâneo secreto e uma história sangrenta. Tudo isso influenciou Robert Louis Stevenson a criar a história de um médico e um monstro. Nos anos que antecederam Stevenson, Edimburgo vivia à sombra de um grupo chamado Ladrões de Corpos. Eles vagueavam pelos cemitérios, desenterrando cadáveres que seriam vendidos a escolas de anatomia, o que inspirou a história de Stevenson. No verão de 1828, 2 imigrantes irlandeses, William Burke e William Hare, armaram um plano para facilitar o tráfico de corpos. Alguém me falou sobre uma dupla chamada Burke e Hare. Burke e Hare não eram ladrões de corpos. Nunca pisaram em um cemitério com esse objetivo. Eram assassinos seriais e desenvolveram um esquema em que rondavam a cidade à noite procurando pessoas que supostamente não fariam falta a ninguém. Ou seja, mendigos e prostitutas. Eles se aproximavam das pessoas, ofereciam um lugar agradável como moradia, um lugar aconchegante com lareira e bebida também. Eles serviam várias doses de bebida para a pessoa até ficar tão embriagada que não conseguia reagir. William Hare geralmente segurava a pessoa e William Burke matava a vítima. A arma do crime eram 3 dedos. 2 no nariz, tapando o nariz, e 1 debaixo do queixo. A pessoa então sufocava até a morte em poucos minutos. Assim, tinham também um cadáver limpo nas mãos. Não tinha ferimento à bala, marcas de punhaladas nem lesões graves. Dessa maneira, vendiam fácil os corpos para a escola de medicina. Em 1 ano e meio, Burke e Hare assassinaram 17 vítimas. Foi a série de crimes mais famosa que a Escócia já tinha visto. Eu descobri que Burke e Harry eram indivíduos cruéis. Eles sabiam manipular a situação para poderem matar as vítimas. Porque, por exemplo, na maioria das vezes, eram idosos e, portanto, pessoas bem mais vulneráveis, geralmente recém-chegados à cidade. Ninguém daria falta deles. E houve uma ocasião em que mataram uma prostituta e um menino aleijado. Era uma coisa terrível. Mas Burke e Hare não ficariam impunes. Os assistentes de um cirurgião reconheceu um dos corpos trazidos por Burke. Era de Mary Patterson, uma jovem prostituta. O professor sênior, Sr. Ferguson, provavelmente tinha dormido com ela 1 ou 2 dias antes. Vários de seus alunos, pelo menos, provavelmente já tinham dormido com ela, digamos, dias ou semanas antes. Ela foi reconhecida na mesma hora. Então eles perguntaram a Burke, que tinha trazido o corpo, ela morreu do quê? Era uma pessoa tão jovem? E ele disse, bom, sabe, essas coisas acontecem com pessoas que bebem demais, ela devia ser alcoólatra. A investigação da morte de Mary levou a polícia a Hare, que concordou em ser testemunha em troca do perdão. Burke foi julgado e condenado por vários assassinatos. William Burke foi executado publicamente. Cerca de 20.000 pessoas foram ao centro da cidade assistir ao enforcamento. É possível imaginar todas as janelas, todos os telhados e a calçada também completamente cheios de gente. Mas acharam conveniente, depois de contribuir tanto com a escola de medicina, que ele desse o último presente a eles, o próprio corpo. O corpo de Burke foi da forca direto para a escola de medicina, onde teve o mesmo tratamento que suas vítimas tiveram. Alguns moldes do rosto eram feitos em vida. Este é o molde do rosto de Burke. Foi feito quando ele estava na prisão de Talbot, em Edimburgo. Este é o molde após a morte de Burke e foi feito pouco depois de ter sido enforcado. Não é muito evidente, mas deveria ter a marca da corda aqui. Depois de fazer o molde, os alunos da escola de anatomia dissecaram o corpo de Burke e fizeram uma série de cadernos com a pele dele. Alguns existem até hoje. Tessa descobriu que os restos mortais de Burke continuam aqui.
Esse é o terrível Burke. Tudo é horrivelmente macabro. Ele foi dissecado com permissão do professor de anatomia da universidade na época. Foi uma tentativa de desestimular as pessoas a cometerem crimes. William Burke foi enforcado em 1831, apenas 20 anos antes de Stevenson nascer. Teria sido ele o homem que inspirou a criação do Dr. Jekyll? É inevitável pensar que havia tanta semelhança entre o médico e o monstro de Stevenson e esse mundo estranho e duplo de profissionais da medicina, ladrões de corpos e assassinos. Eu acho que a relação é razoavelmente direta. Stevenson se inspirou no episódio de Burke e Hare que ocorreu em Edimburgo muitos anos antes, porque agora já era uma tradição em Edimburgo. Stevenson certamente sabia sobre Burke. Ele até escreveu uma história sobre os crimes intitulada Ladrões de Corpos. Mas Tessa não está convencida de que Jekyll foi inspirado em Burke. É interessante porque, de um lado, a atividade criminosa de roubar o cadáver de uma pessoa e, de outro, a necessidade do progresso da ciência. Os ladrões de corpos eram os vilões. Mas isso era só uma parte da história. Do outro lado, tinha os médicos que compravam os corpos. Isso fez com que os médicos de Edimburgo fossem desacreditados. E aí, claro, Stevenson acabou escrevendo O Médico e o Monstro sobre um médico com um problema sério. Jekyll é um médico respeitável que abusa do conhecimento da medicina e cria uma poção que o faz atender aos desejos mais obscuros. Tessa percebeu que, se quiser encontrar o verdadeiro modelo histórico para o Dr. Jekyll, não deveria procurar na parte miserável da cidade, mas sim na cidade nova e rica, onde moravam os profissionais respeitáveis e um homem em específico, o Dr. Robert Knox. Knox lecionava anatomia e era muito conhecido na cidade. Às vezes, chegava a ter 500 alunos por turma. E era ele que comprava cada vítima de Burke e Hare. O Dr. Knox era muito descuidado. Se prestasse mais atenção nos corpos, poderia ver que alguns deles eram suspeitos. No que dizia respeito à maioria das pessoas, acho que ele era indiferente e provavelmente não investigava onde deveria investigar. Knox era um médico que examinava cadáveres que ele desconfiava serem vítimas de assassinatos. Jekyll era um médico que usou seu conhecimento da medicina para realizar suas fantasias homicidas. Seria o Dr. Jekyll inspirado no Dr. Knox? Para descobrir, Tessa visitou a praça de Edimburgo onde o Dr. Knox viveu no passado. Estou na mesma praça onde o famoso Dr. Knox tinha as salas de anatomia. O interessante é que Stevenson escreveu que o Dr. Jekyll também vivia numa praça com belas casas antigas. Na história de Stevenson, o Dr. Jekyll mora em uma casa que pertencera a um famoso cirurgião. Nela tinha até uma antiga sala de anatomia nos fundos. O Sr. Hyde, o alter ego de Jekyll, é geralmente visto entrando e saindo pela porta dos fundos desse quarto. O Dr. Knox tinha uma sala de anatomia em casa. Ele pedia que Burke e Hare fizessem as entregas pela porta dos fundos. A casa do Dr. Knox na praça não existe mais, mas vamos mostrar como era na época. Na verdade, é quase idêntica à descrição que Stevenson faz da casa do Dr. Jekyll. Dobrando a esquina da ruela, havia uma praça de lindas casas antigas. Uma das casas, a segunda a contar da esquina, estava ocupada por um inquilino. Foi diante da sua porta que possuía um ar de riqueza e comodidade. No personagem do Dr. Knox, Tessa e Benedict encontraram o verdadeiro homem e o verdadeiro mundo por trás de O Médico e o Monstro. Voltar a Edimburgo fez com que eu pudesse entender melhor onde Stevenson queria chegar quando escreveu O Médico e o Monstro. Ele nasceu numa cidade de opostos e, é claro, teria gostado das histórias que as pessoas de Edimburgo sempre contavam e enfeitavam. Os Deacon Broads deste mundo, Burke e Hare, os ladrões de corpos, o Dr. Knox. Tudo uma série de opostos, de hipocrisia. E, para mim, foi isso que juntou todos os elementos diferentes e os amarrou, se preferir, em um homem-monstro brilhante e extremamente complexo, que era o Médico e o Monstro. Tessa e Benedict
descobriram que o livro de Stevenson foi influenciado pelas construções de Edimburgo tanto quanto sua história. Depois de explorar essa sequência notável de espaços tanto na Cidade Velha quanto na Nova, e as câmaras debaixo dessas pontes do século XVIII, estou convencido de que foi aqui mesmo que o caráter dessa cidade antiga, organicamente planejada, inspirou em grande parte e definitivamente amarrou a história de um médico e um monstro. Eles descobriram que a inspiração por trás de O Médico e o Monstro não era uma única pessoa ou construção, mas sim uma combinação singular de lugares sombrios, figuras históricas perversas e o fato de que a própria cidade tinha dupla personalidade. Ao ver Edimburgo através dos olhos de Stevenson, eles descobriram que, embora escondido pela cidade moderna, o mundo de O Médico e o Monstro existe até hoje.